Sabe, seja qual for o gênio que pensou em colocar toda a equipe para trabalhar nisso, trazendo o rei da Holanda, Rei Willy, para você sabe falar sobre a Noite dos Cristais e o que mais, foi uma ideia absolutamente tola. Então eu não sei qual é a agenda subjacente deles. Mas vou te dizer uma coisa, você mencionou essa história que já tem um ano. Eu escrevi que 40 bebês decapitados sobreviveram ao ataque do Hamas. E o que sabíamos na época era que isso era uma preparação para um genocídio. Hello everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. Olá a todos, aqui é Pascal do Neutrality Studies e hoje tenho o grande prazer de conversar com um jornalista e amigo pessoal, Eugene Doyle. Eugene é um escritor baseado em Wellington, Nova Zelândia, que escreveu extensivamente sobre o Oriente Médio, bem como sobre questões de paz e segurança na região Ásia-Pacífico. No último fim de semana, Eugene escreveu um artigo sobre os eventos então em andamento em Amsterdã, onde hooligans israelenses de futebol vandalizaram partes da cidade e, por sua vez, foram espancados, o que então grandes partes da mídia começaram a retratar como um pogrom contra judeus. Eugene intitulou isso de A BBC vai completa Goebbels. Isso e o estado quebrado da mídia ocidental, e como a mídia nos influencia a ir para a guerra, é o que discutiremos hoje. Então, Eugene, bem-vindo. Ei, obrigado, Pascal. Muito obrigado. Me ensinou a primeira vez no Neutrality Studies, no Neutrality então é ótimo, sabe? Obrigado por isso. E nos encontramos há apenas algumas semanas, então tivemos tempo para trocar ideias e nos envolver. Então você me procurou dizendo que o que está acontecendo agora, com essa história de Amsterdã, é tão ultrajante que você simplesmente teve que escrever algo incisivo sobre isso. Você pode nos explicar por que acha que o que estava acontecendo na mídia com Amsterdã é reminiscente do que Goebbels fez na Alemanha nazista? Bem, eu normalmente não usaria a palavra Goebbels levianamente, mas você verá que há uma razão muito boa para isso. Então vamos começar com a forma como a BBC apresentou, porque a BBC tem essa influência desproporcional. Se a BBC diz, ou o New York Times diz, a forma como eles enquadram tende a se espalhar pelo mundo. Então isso é importante. A primeira vez que tomei conhecimento disso, vi uma manchete da BBC que dizia: "Não devemos fechar os olhos ao antissemitismo", diz o rei holandês, após ataques a torcedores de futebol israelenses. Então foi, uau, ok, o que aconteceu? E vamos contar a história deles. A forma como eles enquadraram foi que este foi um ataque antissemita a torcedores de futebol israelenses. E então na história deles, e você deve lembrar na hierarquia das notícias, se você é jornalista, no primeiro dia você aprende, você coloca as coisas grandes primeiro, você coloca as coisas mais importantes no topo. E foi isso que eles fizeram. Então ouvimos do rei da Holanda, e o quanto ele estava preocupado, e a sombra da Segunda Guerra Mundial, e o tratamento dos judeus na Europa. Muito sério, obviamente. Ouvimos que o primeiro-ministro holandês estava tão preocupado com o que havia acontecido que voltou do exterior. Ouvimos que houve aviões mobilizados em Israel após esses ataques. E continuou nesse tipo de tom. Então a própria BBC, e tivemos o presidente Biden entrando na história, e tudo isso. Mas então a BBC, e foi o repórter que fez isso, disse, e vou citar, a violência na noite de quinta-feira foi condenada por líderes de toda a Europa, dos Estados Unidos e de Israel. Para muitos, foi especialmente chocante acontecer na véspera das comemorações que marcam a Kristallnacht, os pogroms nazistas de 1938 contra os judeus alemães. E eu fiquei tipo, caramba, ok, isso é uma ligação bastante grande para realmente vincular um incidente envolvendo torcedores de futebol e as vítimas do Holocausto, para realmente usar o Holocausto e vinculá-lo a este evento.
Então vamos apertar o botão de pausa, o árbitro apita, subimos, olhamos para o TMO, o oficial técnico da partida, e vamos reproduzir as imagens. E claro, como várias pessoas fizeram muito bem, você sabe, Owen Jones e Navarra Media e outros, quando você realmente olha para o que aconteceu, aqui está o que realmente aconteceu. O Maccabi, que é o time de futebol de Tel Aviv, o time do Maccabi chega a Amsterdã. Eles se reúnem, eles aparecem em uma praça, há muita violência aleatória, você sabe, há vários motoristas de táxi, motoristas de Uber sendo espancados, quero dizer, é um comportamento padrão. Eles fazem isso por toda a Europa. E há filmagens, você pode ver tudo isso. Quero dizer, tenho certeza de que muitas pessoas já viram isso, sabe? Arrancando bandeiras palestinas das casas particulares das pessoas, todo esse tipo de comportamento. E eles também estão cantando. Então, o que a BBC meio que se referiu, de forma oblíqua, é isso. Vou ler para você. E a propósito, tem que dizer, acho que a BBC marcou um gol contra com a cobertura disso. Infelizmente, estou horrorizado em dizer que o Times of Israel realmente acertou ao apenas contar a verdade um pouco melhor. Eles tinham uma manchete que dizia, você sabe, fãs do Maccabi cantando slogans racistas contra, sim, cantos contra, e eles estavam cantando alguns de seus sucessos favoritos. E vou apenas ler o que eles fizeram em Amsterdã, tanto nas praças, no estádio, quanto no avião, voltando para casa. Há filmagens de tudo isso, você pode ver tudo isso. Então, um deles é IDF, você sabe, as Forças de Defesa de Israel. IDF vai foder os árabes. E outro dos seus favoritos é por que a escola está fechada em Gaza, não há mais crianças. Vou dizer isso de novo. Por que a escola está fechada em Gaza, não há mais crianças agora. Apenas o pior do pior. Isso é tão ruim, pode ser. É uma linguagem genocida que você pode dizer sem questionar como foi manava-se discussões. Exatamente, absolutamente. Então você e eu acho que teríamos enquadrado a história de forma um pouco diferente. De acordo com a BBC, na noite do jogo de futebol, nada sugeriria, foi o que eles disseram, nada sugeriria o que estava por vir, o horror que estava por vir. Bem, na verdade, as pessoas no estádio ficaram um pouco horrorizadas, porque houve um minuto de silêncio para as vítimas das enchentes na Espanha, as terríveis enchentes que ocorreram na Espanha. Então, houve um minuto de silêncio que foi abafado pelos israelenses, cantando aquelas palavras que acabei de ler para você. E eles não estavam felizes com os espanhóis, porque os espanhóis não aprovam sua posição sobre Israel. Então, tudo isso foi o precursor do que se seguiu. E então houve todo tipo de briga, perseguição e todo tipo de comportamento violento. Eu não aprovo nada disso, mas dificilmente diria que é surpreendente. Não, mas o fascinante é que isso aconteceu rapidamente, e então rapidamente surgiu essa narrativa. Foi tão longe que até na mídia alemã, o principal noticiário da noite mostrou um vídeo de pessoas perseguindo outras com paus e batendo nelas, dizendo que eram judeus sendo espancados. Acontece que um dia depois, descobriu-se que eram os hooligans do futebol israelense batendo em locais em Amsterdã. Eles estavam a história, e depois de Matsupas was terminus. And they had to retract the story, and then they posted a little apology. Yeah, we got that wrong. But the overall narrative is out, right? And then Mas a narrativa geral está exposta, certo? E então começou a luta pela dominância da narrativa, com um lado acusando o outro de ser horríveis racistas ou antissemitas por não reconhecerem o pogrom. Li tweets de pessoas que disseram: por que você ainda se recusa a usar a palavra pogrom? É um pogrom. E como você mencionou, a ligação com a Kristallnacht, que é considerada o início da primeira encarceramento sistemático e depois extermínio da população judaica da Europa, é enorme. Você poderia falar um pouco mais sobre isso? that is a huge one. Can you maybe speak a little bit more to that? Sim, fiquei realmente ofendido quando vi isso. De certa forma, não fiquei surpreso,
mas muito desapontado. Sabe, acho que pessoas como Norman Finkelstein escreveram de forma muito eloquente sobre isso por muitos anos, sobre a indústria do Holocausto e o uso realmente vergonhoso dos 6 milhões de pessoas para, na verdade, promover um comportamento incrivelmente desprezível aqui e agora. E tenho que dizer, estive em Yad Vashem, o memorial do Holocausto em Israel. Fiquei em silêncio várias vezes em memória dessas pessoas. Estou em absoluta solidariedade. Sou velho o suficiente para ter tido 3 amigos realmente maravilhosos, Olga, Hans e Lisa, que eram judeus que fugiram dos nazistas. E posso garantir absolutamente que eles teriam se juntado a mim em qualquer marcha por justiça para a Palestina, porque eram um epítome absoluto de bondade e decência. Você não poderia esperar por pessoas melhores. E eles estão a 1 milhão de milhas de distância. 1 milhão de milhas de distância daqueles hooligans racistas, a maioria dos quais teria sido soldados ou reservistas do IDF. E certamente essas multidões não vão a lugar nenhum sem um contingente decente do Mossad com eles. Eles são pessoas completamente diferentes. E para a BBC, ter a chutzpah, ter a audácia de realmente ligar as vítimas do Holocausto a esses bandidos que estão promovendo violência genocida contra os palestinos, eu realmente acho profundamente ofensivo. Por que isso acontece? E você mesmo disse, o Times of Israel fez um trabalho melhor ao realmente relatar o que aconteceu. Por que tantos grandes veículos de notícias no Ocidente, como na Alemanha, no Reino Unido, nos Estados Unidos, sentem a necessidade de pegar um evento, descontextualizá-lo completamente e recontextualizá-lo em uma das piores atrocidades que aconteceram no continente europeu no século XX? Eles não precisam fazer isso. Ninguém os obriga. Ninguém apõe uma arma para suas cabeças. No entanto, eles fazem isso repetidamente, justificando o genocídio definitivamente. Que? Por quê? Ok, eu gosto da sua pergunta. Por quê? O que está acontecendo aqui? E eu acho que essa é realmente uma boa pergunta. Você tem que perguntar qual é a verdadeira história aqui. Sabe? Porque às vezes não sabemos. Às vezes a resposta vem depois, quando você diz por que você sabe um evento pela forma como te ensinaram, você pensaria que teria sido um evento surpreendente. Havia 5 dessas pessoas que foram para o hospital. Nenhuma delas ficou internada durante a noite. Todas estavam de volta no avião, se divertindo muito. Eu vi todas as imagens de seus cânticos racistas no avião e no aeroporto Ben Gurion. Então, por que foi que Joe Biden, Macron, Starmer e a BBC, por que foi que todos foram recrutados dessa forma? E eu acho que de forma simplista, é porque o Ocidente coletivo faz parte de um esforço coletivo para realmente realizar esse negócio de genocídio em Gaza e na Palestina. Sabe, ouvi o analista geopolítico iraniano Mohammad Sayed Morandi falando outro dia e ele disse algo que realmente me deu um arrepio na espinha, mas eu não podia discordar dele. Ele disse que sentia que os países ocidentais, incluindo lugares como Austrália e Nova Zelândia, ficariam de braços cruzados e permitiriam que o último palestino fosse exterminado em Gaza. E se os israelenses fossem atrás da Cisjordânia, fariam o mesmo. E tenho que dizer, não vejo nada no Ocidente, além de todas as pessoas corajosas que estão nas ruas protestando. Estou me referindo aos nossos governos. Não vejo nada no Ocidente que realmente me faça pensar que o professor Morandi está errado. E sim, isso é bastante assustador. Sim, isso levanta a questão novamente. Tipo, não é? Há algo acontecendo, não necessariamente na psique, mas no comportamento coletivo dessas partes da sociedade. A mídia, talvez a academia também, embora eles estejam indo um pouco melhor. Pelo menos o corpo estudantil está muito melhor, certo? Eles são o foco de resistência a isso. Mas, em geral, a forma como a discussão pública, o discurso público funciona, está tão absurdamente cheio de mentiras, óbvias e comprovadas. E eu sei que você trabalhou em outras coisas também.
como a história dos 40 bebês decapitados, que surgiu logo após setembro, outubro 7 do ano passado. E você sabe, pessoas como Joe Biden dizendo para a câmera que viram essas fotos que sabemos que nunca existiram. Portanto, ele nunca as viu. Mas ele ainda assim disse isso. Está comprovado, é como preto no branco. Então, ainda assim, como isso, na sua visão, funciona psicologicamente? So still, how does this, in your view, function psychologically? I think it's interesting, like, in respect to this Maccabee. Sim. Acho interessante, tipo, em relação a esse evento Maccabee, eu realmente não entendo porque, tipo, é tão louco. É uma ideia tão, sabe, qualquer gênio que colocou a equipe inteira para trabalhar nisso, trazendo o rei da Holanda, o rei Willem-Alexander, para, sabe, falar sobre a Noite dos Cristais e coisas do tipo, foi uma ideia absolutamente estúpida. Então eu não sei qual é a agenda subjacente deles. Mas vou te dizer uma coisa, você mencionou essa história, que já tem um ano. Eu escrevi sobre os 40 bebês decapitados que supostamente sobreviveram ao ataque do Hamas. E o que sabíamos na época era que isso era uma preparação para um genocídio, certo? Sim. At the time this was preparation for a genocide, right? You know, like when you think October 7th happened, all the... Você sabe como quando você pensa que 7 de outubro aconteceu, todas as coisas terríveis que aconteceram em 7 de outubro, todas as coisas que deveriam ser condenadas e são condenadas e tudo isso. Mas o que sabíamos na época era que algo verdadeiramente terrível estava prestes a acontecer. Então, quando a história dos bebês decapitados surgiu, e eu suponho que a maioria das pessoas já ouviu, você sabe, havia pessoas como o presidente Biden, como você disse, dizendo, em todos os meus anos, nunca sonhei que viveria para ver algo assim, para realmente ver terroristas decapitarem bebês. Foi isso que ele disse. Agora, a Casa Branca, não sei por que eles realmente retrataram isso no mesmo dia. Quero dizer, Joe é conhecido como um fabulista em série. Ele gosta de inventar coisas, mas estou realmente surpreso que até a Casa Branca decidiu que era exagerado demais e recuaram na mesma noite. Mas essa história se tornou viral. Pegou fogo. Absolutamente. E assim, em 1 ou 2 dias, você tinha um bebê, alguns bebês até 40. Um ator americano proeminente, postou para seus 25 milhões de seguidores que 40 bebês foram decapitados e queimados vivos, não sei como essas duas coisas funcionam, na frente de seus pais, certo? Agora, isso se tornou viral. Explodiu em todos os lugares. Tive pessoas gritando isso para mim quando tentei defender o que estava prestes a acontecer com o povo palestino. Stand up for what was about to happen to the Palestinian people. And the reason horrible lies like that get... E a razão pela qual mentiras horríveis como essa são contadas é quando a verdade, obviamente, não é suficiente. Mentiras horríveis como essa sempre foram extremamente importantes se você está tentando preparar o terreno, se está tentando preparar o contexto adequadamente para algo verdadeiramente horrendo. E é isso que realmente está acontecendo aqui. Então, acho que a história do bandido do Maccabee Tel Aviv está tentando gerar simpatia por pessoas que estão cometendo genocídio. E a história do bebê decapitado foi para nos preparar para ter ódio do Hamas, para ter ódio do povo palestino, para vê-los como esses bárbaros que realmente precisavam ser esmagados. E isso, infelizmente, é uma propaganda bastante padrão. Sim. Essa é uma observação muito boa. E você pode ver claramente como esses padrões duplos, flagrantes e óbvios, pelos quais o Ocidente é agora tão infame, estão em pleno funcionamento aqui, certo? A história dos 40 bebês decapitados, como a história falsa, provoca essa indignação. E a história real de 6.000 ou 7.000 bebês mortos e queimados vivos em Gaza, ninguém se importa. De vez em quando, há notícias dissidentes como Pearls and Irritations e assim por diante que escrevem sobre isso. Mas o New York Times e outros, eles apenas consideram isso como um dano colateral infeliz. Tick it off as like unfortunate collateral damage, it's what happens in war, it's unfortunate, but well, at the end of the day... É o que acontece na guerra. É lamentável. Mas bem, no final das contas, é um erro do Hamas que isso tenha acontecido. Então o sangue dos bebês está nas mãos do Hamas.
ainda me incomoda, de certa forma, que mesmo sabendo que a arte da política é a arte de controlar a narrativa das 6 semanas atuais, seja tão fácil recrutar todos esses jornalistas e comentaristas e os usuários do Twitter e assim por diante, e criar essa falsa indignação. Isso é então suficiente para, novamente, criar a narrativa de vítima que você precisa para se justificar a lutar contra esse falso Golias. In order to be justified to fight against this fake Goliath. E eu acho que o trabalho para pessoas como nós é tentar fazer com que todos nós fiquemos muito melhores em ver através dessas narrativas. Porque a realidade é que a BBC não foi ingênua em relação aos torcedores do Maccabi Tel Aviv. Você sabe, eles viajaram pela Europa, esses caras causam tumulto em todos os lugares. Eles são absolutamente, você sabe, chocantes onde quer que vão. Houve um trabalho feito. E a BBC, você sabe, por alguma razão terrível, decidiu é um veículo de propaganda, não um veículo de notícias. E você mencionou algo agora sobre o número de crianças mortas, crianças reais que morreram em Gaza. Bem, você sabe, provavelmente está na casa das dezenas de milhares. Eu estava falando apenas sobre bebês, como menos de 1 ano ou 1 ano e meio de idade. E as crianças já estão na casa das dezenas de milhares. É insano. Sim, isso mesmo. Não, isso é absolutamente correto. E essa falta de proporcionalidade. Então, 5 hooligans de futebol, presumo que fossem hooligans, estão sendo espancados em Amsterdã. É a maior história do mundo, aparentemente. Bem, ei, posso compartilhar outra com você que está acontecendo agora? Você sabe, como os bombardeiros B-52, você sabe, eles eram o terror do Vietnã, esses bombardeiros B-52. Eles estão voando da América, reabastecendo na Austrália e entregando essas enormes cargas no Iêmen. Você sabia disso, Pascal? Não. Sim, e suspeito que muitas pessoas não saibam, porque a maior história do mundo acaba sendo alguns cabeçudos de Tel Aviv levando a surra que provavelmente merecem. Não que eu apoie a violência. E ainda assim, no momento, os jatos britânicos estão atacando o Iêmen com o apoio de especialistas em alvos da Austrália e da Nova Zelândia. Bombardeiros B-52 estão reabastecendo na Austrália antes de realizarem esses grandes ataques com bombas destruidoras de bunkers para explodir instalações de armazenamento no Iêmen. Então eles estão tentando quebrar esse bloqueio Houthi que causou tanto dano à economia iemenita. E eu teria pensado que isso era uma história maior. Então, especialmente quando se trata de Israel, temos muitos desses exemplos de exagerar um incidente, enquanto minimizamos outros do outro lado. E isso não é mais aceito no Sul Global, porque é muito óbvio, é muito flagrante. Além disso, para você e para mim, teríamos tido problemas para obter esse tipo de histórias há 30 anos, digamos, nos anos 90. Mas agora, estamos assistindo a um genocídio transmitido ao vivo no Twitter e em todas as plataformas que ainda permitem a representação da realidade sangrenta em que vivemos. E nem todas permitem. Algumas delas imediatamente banem seus vídeos se você mostrar como as pessoas são explodidas, porque você pode alegar que 40 bebês foram decapitados. Mas se você vê um bebê realmente morrendo, isso será censurado. Mas isso é antigo, não é? Esta é uma maneira típica ocidental de tornar as guerras possíveis com uma população que acredita estar do lado certo da história. Sim, está mobilizando pessoas. Como aquela, você sabe, você mencionou os 40 bebês decapitados. E a propósito, eu estava absolutamente apavorado quando escrevi essa história. Então escrevi essa história em outubro do ano passado. O dia 7 de outubro aconteceu, e essa história foi publicada no mesmo mês. Eu estava assustado porque, você sabe, é algo bastante sério desafiar uma acusação como essa. Todos os dias eu ia ao Haaretz, a plataforma de notícias israelense, e eles estavam divulgando os nomes, nacionalidade, idades, empregos, etc., das pessoas que foram mortas em 7 de outubro.
Você sabe, muitas vítimas civis, centenas de soldados israelenses e coisas assim. Eu verificava todos os dias para ver as idades e tal. E você sabe, houve coisas terríveis que aconteceram naquele dia. Não estou trivializando nada disso. Mas o que ficou bastante claro foi toda a narrativa sobre os bebês. Acho que, no final, pode ter havido uma criança de 2 ou 3 anos entre as crianças. Havia uma criança pequena entre as vítimas de 7 de outubro. Sim. Quem matou a criança ainda está obviamente em debate, e isso é simplesmente lamentável. Vi que um coronel das Forças de Defesa de Israel visitou o Kibbutz Be'eri, onde muitas vítimas, muitas pessoas foram mortas, e ele se desculpou pelo fato de que eles realmente dispararam projéteis de tanque e coisas do tipo em casas. Então sabemos que a guerra tende a gerar baixas civis de ambos os lados, o que é obviamente horrível. Mas sim, essa questão dos bebês, sim, no final, isso foi comprovado como correto. E o que é interessante é que os bebês são muito usados. Isso me fez pensar em outro evento muito famoso que acho que você conhece, os bebês das incubadoras no Kuwait. Agora, vale lembrar disso. Isso foi em 1990, na cidade do Kuwait, e Saddam Hussein tinha invadido lá, e os Estados Unidos queriam lidar com eles. E eles tiveram audiências no Congresso. E eu vi isso naquela época e foi absolutamente fascinante. Sabe, havia uma jovem kuwaitiana muito adorável, Naira, que testemunhou na frente deste Congresso, todos esses congressistas dos Estados Unidos e tudo mais. E no início o deputado Porter, que era o presidente, disse: certo, mídia, vocês podem usar o primeiro nome dela, Naira, mas não devem usar o sobrenome para proteger a família. Então isso deve ser respeitado, o que a mídia respeitou devidamente. E então ela contou essa história surpreendente. Ela era enfermeira na unidade neonatal do hospital da cidade do Kuwait no dia em que os soldados iraquianos entraram. Esses monstros entraram e pegaram, acho que foram 90 ou 92 bebês, tiraram das incubadoras e jogaram essas pequenas criaturas no chão. Depois roubaram as incubadoras e foram embora. Apenas uma história de horror absoluto. Compreensivelmente, a jovem Naira, enquanto contava, estava muito emocionada e era muito compreensível. Um repórter no final, muito parecido com Joe Biden sobre bebês decapitados, usou o mesmo tipo de linguagem. Ele disse: em todos os meus anos fazendo esse trabalho, nunca ouvi uma história de infame e barbárie como esta, e assim por diante. E foi uma grande história, exceto por um pequeno detalhe. Era tudo uma completa ficção. Tudo foi completamente inventado. E todos, incluindo Naira, agora admitiram isso, sabe? Porque a razão pela qual não queriam usá-la, proteger sua família, era porque o sobrenome dela era Al-Sabah. E ela era filha do embaixador do Kuwait em Washington. Ela era uma jovem princesa kuwaitiana. E como ela admitiu mais tarde, nunca trabalhou em um hospital. Noord de Herbalbalga bebê fordering tour. Meramem nortuensas. E várias sabes todas essas coisas. Então surgiu mais tarde que uma empresa de relações públicas em Washington, chamada Hill & Knowlton, havia realmente inventado toda a história como uma espécie de veículo para criar uma sede de sangue na população americana, para que eles permitissem que os melhores dos melhores saíssem e fizessem o que fazem de melhor, que é massacrar homens, mulheres e crianças em grandes quantidades. O que os americanos rapidamente fizeram e mataram centenas de milhares de pessoas. Então, um pouco mais adiante, impuseram sanções, o que levou eventualmente alguém a perguntar a Madeleine Albright se todas essas centenas de milhares de crianças reais não inventadas haviam morrido. Valeu a pena? E ela disse sim, eu acho que valeu. Foi um preço que valeu a pena pagar. Bem-vindo ao nosso mundo. Yes, I think it was. It was a price worth paying. Welcome to our world.
Quero dizer, conhecemos esse mecanismo. Isso é claro para você, para mim, para as pessoas que assistem a este canal, que a propaganda é o caminho para o poder e é o caminho para a guerra. A questão que me vem à mente é: por que tantas pessoas seguem isso sem questionar? Eu entenderia se um jovem de 18 ou 19 anos fosse instruído a ler os grandes jornais. Eles usam palavras difíceis, mas ajudam na compreensão. E você é um adulto se lê, sabe, o New York Times, que automaticamente acreditariam que, ok, isso é como, sabe, a Bíblia Sagrada do jornalismo, e então, sabe, o Washington Post e o que for. O Guardian no Reino Unido. E quero dizer, todo país tem seus 2 ou 3 principais jornais e revistas. E então você ouve todas aquelas palavras que são importantes e fica impressionado. E, obviamente, se está na imprensa, deve ser verdade, certo? Mas então você envelhece, chega talvez aos seus 30 anos, ou algo assim, e percebe que foi enganado repetidamente. E ainda assim, uma boa parte da população concorda, vai junto com isso. E quando você diz, tipo, eu tenho minhas dúvidas sobre os 40 bebês decapitados, você recebe uma reação de pessoas dizendo, como você pode? Você deve ser um monstro, porque obviamente o presidente dos Estados Unidos disse isso na frente de uma câmera. Como você ousa? Você consegue explicar para si mesmo essa reação de uma boa parte da população? Não todo mundo. É uma boa parte que não reage assim, mas ainda há uma parte grande demais que reage dessa forma. Sim, sim. Bem, eu não sou comunista, mas algum bastardo comunista disse há alguns anos que as ideias dominantes na sociedade são as da classe dominante. E é uma ideia simples. Não importa de qual sociedade você está falando. Qualquer século, qualquer época, as ideias dominantes na sociedade são as da classe dominante. E assim vivemos nesse mundo onde, você sabe, a BBC, a CNN, o New York Times e todos esses tiveram seu grande momento, certo? Mas vivemos em um mundo em mudança e as coisas desmoronam. O centro não pode se manter o que está realmente se vem da periferia. What's actually happening is from the periphery. Change always comes from the periphery. Just ask the Romans. A mudança sempre vem da periferia, basta perguntar aos romanos. O que está realmente acontecendo é que há muitos desafios ocorrendo no momento, e alguns deles são muito grandes, você sabe, na frente geopolítica, como a ascensão da China, ou o ressurgimento dos russos, e toda a ascensão do Sul global, onde o PIB do Sul está crescendo a uma taxa surpreendente. Então esse tipo de coisa está acontecendo. Ao mesmo tempo, as narrativas estão como ser desafiadas de forma mais eficaz. E eu acho, Pascal, que você faz um trabalho excepcional. Pascal, you do an outstanding job. You're part of the changing world. Você faz parte do mundo em mudança. O mundo que está lentamente tomando forma e onde não acreditamos mais nas narrativas deles como costumávamos. E eu acho que isso é realmente importante e é muito bom e bastante inspirador. Sabe, é por isso que adoro ver as pessoas realmente desmantelando essa narrativa nos últimos dias. Foi tão revigorante ver tanta energia imediatamente direcionada para combater essa narrativa tão falsa. E sabe, quanto mais pessoas se recusarem a acreditar nessas coisas, melhor estaremos todos. E a única coisa que esse lado terá, o outro lado terá, é acusar todo mundo de antissemitismo. Mas está perdendo sua força. Quero dizer, essa acusação está se tornando transparentemente estúpida. E felizmente, também estamos aprendendo a como combatê-la, diferenciando entre judeus e sionistas, e garantindo que chamemos atenção para a ideologia tóxica e não para a fé legítima, bem fundamentada, e absolutamente de boa fé dessas boas pessoas que definitivamente devemos proteger, certo? Mas o sionismo é o que podemos criticar. A questão que ainda permanece para qualquer tipo de espectador que assiste a isso e não tem tempo, como você e eu, para ler 3 horas por dia de jornais e comparar feeds do Twitter. Como você mantém uma vida normal sabendo que o que lê nos grandes jornais é em boa parte besteira? Parte não é, parte é, mas é isso que torna difícil, certo? Então, como você é um consumidor de mídia letrado sem ser um especialista em mídia, qual é a sua recomendação?
consumer without being a media expert. What's your recommendation? Oh, I see. That's interesting. Oh, yeah, hey, actually, you touched on a good thing there. Ah, entendi. Isso é interessante. Ah, sim. Ei, você tocou em um ponto bom aí. A grande mídia faz muitas reportagens excelentes. Sabe? É parte do gênio disso, realmente. Tipo, quero dizer, o The New York Times, recentemente, sabe, há um ano ou algo assim, fez uma série incrível de artigos sobre alta tecnologia, sabe? A alta tecnologia do país. Quero dizer, absolutamente fantástico. O The Guardian frequentemente faz reportagens realmente ótimas. Sim, mas quando é importante, cara, eles desempenham seu papel em tentar manter as coisas do jeito que os Estados Unidos e Israel e afins querem. Em termos de, acho que você realmente respondeu sua própria pergunta de certa forma, Pascal, porque acho que o grande truque é que todos se esforcem um pouco mais. Então talvez não consuma mais notícias, apenas consuma mais notícias diferentes. Sabe, estou sempre incentivando as pessoas e compartilhando sites de notícias com elas, dizendo, ei, em vez de assistir, sabe, claro, assista a BBC, claro, assista a CNN, o que for, mas pelo amor de Deus, certifique-se de assistir um pouco do Middle East Monitor, Al Jazeera, sabe, outras fontes de notícias. Encha sua mente com uma gama mais ampla. Quero dizer, estou chocado com essas pessoas que querem calar todos que não são uma espécie de protestante anglo-saxão branco. Sabe, que tal termos alguns russos a mais? Por que não ouvimos o que eles têm a dizer? Sabe, não sou fã do Putin, nem nada disso. Eu só acho que vivemos em um mundo mais saudável, onde realmente ouvimos uma variedade de opiniões e ouvimos o que os outros têm a dizer. Por que nunca ouvimos deles? Por que é que, você sabe, analistas realmente interessantes como Muin Rabani, você sabe, até mesmo John Mearsheimer e pessoas assim, você sabe, por que eles estão meio que ausentes da nossa mídia? Por que Mohammad Syed Marandi está ausente da nossa mídia mainstream? É ridículo. Vamos ouvir todas essas opiniões. Sim, certo. Diversidade, mas também o reconhecimento de que você não pode confiar em ninguém, nem mesmo inteiramente em si mesmo, porque você pode estar errado, certo? Então, você precisa ter uma dose saudável de desconfiança enquanto não se desespera com tudo é relativo, não posso saber de nada. Quero dizer, há alguma verdade por aí, mas cabe a nós ir e descobri-la. Legal, legal. Sim, e acho que é uma resposta muito madura, devo dizer. Até mesmo duvidando de si mesmo, porque você sabe, é a velha ideia sobre os homens cegos e o elefante, sabe? A verdade é que nenhuma pessoa pode compreender totalmente a realidade. Então é por isso que é bom trazer muitas opiniões e questionar sua própria perspectiva. O perspectivismo é uma ideia muito boa, sabe, para dizer, bem, na verdade aqui estou eu sentado em Wellington e moro em um lugar adorável. E, sabe, tenho uma experiência particular que moldou minha visão de mundo e suspeito que será bem diferente de alguém que está sentado em Sanaa ou Gaza, recebendo todo tipo de instrumentos de morte no momento. Todos eles têm uma experiência muito diferente da minha, e eu gostaria de ouvir essa experiência. Sim, sim, e faça sentido disso. Acho que esta é uma ótima maneira de encerrar nosso programa hoje, com uma nota esperançosa de que podemos analisar a propaganda e fazer nossa própria contra-propaganda para transmitir esses pontos. Então, eu encorajaria todos a encontrar Eugene Doyle. Ele publica regularmente no Pearls and Irritations. Vou colocar isso na descrição. Em algum outro lugar onde as pessoas possam te seguir, Eugene. Anywhere else where people can follow you, Eugene? I think Pearls and Irritation in Australia. Então eu acho que Pearls and Irritations na Austrália é realmente excepcional. Definitivamente vale a pena conferir. É um site muito grande. Counterpunch nos Estados Unidos, eu estou regularmente lá. E minha própria plataforma, onde você pode ler todos os meus artigos, é solidarity.co.nz. Mas aí, obrigado, Pascal. Foi um verdadeiro privilégio conversar com você. Thank you, Pascal. It's been a real privilege talking to you.
Thank you very much. Muito obrigado por toda a sua reportagem. E pessoal, por favor, confiram Eugene Doyle. Tudo estará vinculado. Eugene, muito obrigado. Thank you very much.